A Raquel, ela utilizou-se muitíssimo da memória. Os escritores, em seu processo criativo, eles utilizam-se da memória, da observação e da imaginação. Isso em proporções que nem eles mesmos sabem, nem eles mesmos podem dizer em que proporção utilizaram-se de cada um desses aspectos. A Raquel, ela utiliza personagens, espaços geográficos, acontecimentos que ela viveu da vida dela em sua obra. Quando nós fizemos na Federal um seminário sobre Raquel de Queiroz, Sertão e Litoral, quando nós viemos do Centro de Humanidade, paramos num sinal, o carro, e um carro que parou do lado chamou-a, tia Raquel. E ela falou com a moça, e quando nós saímos eu disse, tia Raquel, quem é essa sua sobrinha que eu não conheço? Aí ela disse, Lurdinha, ela é filha do Vicente. Do Vicente? A ficha não caiu. De repente eu me lembrei, era o personagem do 15. Porque o Vicente, na realidade, foi criado a partir de um primo por quem ela foi apaixonada na adolescência. Surpreendia de repente com suas ironias, com suas histórias engraçadas. Não era só uma narradora que fazia romances. Ela também, na vida real, conversando, tinha histórias muito interessantes para contar. Na época em que ela morava no Rio, ela frequentou os maiores grupos de intelectuais. E houve uma época em que a casa do Aníbal Machado era o lugar em que eles se reuniam, sempre para jantar aos domingos. Certa vez estavam ela, Manuel Bandeira, Afonso Arinos e Ribeiro Couto bebericando. E o Aníbal Machado tinha mania de beber um pouco dos copos dos outros. E ele ficou bebendo e de repente disse, não tem importância eu estar bebendo do copo de vocês, aqui não tem nenhum tuberculoso. E o Manuel Bandeira olhou e disse, você se engana, nós todos aqui, com exceção da Raquel, somos tuberculosos. Eram tuberculosos, como ela dizia, de carteirinha. Bárbara, flor do sertão, guerreira do não e do sim. Bárbara, mãe de Tristão, avó de Alencar, do Guarani. Bárbara, olha esse mar, o dragão desse mar é um Davi. Feito você a lutar pelo dom de lutar, pelo porvir. Bárbara, ouve o conselho do velho de Quixeramobim. O sertão vai virar mar e o mar vai virar um jardim. Bárbara, olha essa aldeia tão cheia de ti e de mim. Bárbara, olha esse céu, é o céu do sertão do meu padim. Ai, ai, meu padim, padiciço. Liberdade aqui é tudo isso, o Ceará tem disso sim. Ai, ai, meu padim, padiciço. Liberdade aqui é tudo isso, o Ceará tem disso sim. Bárbara, olha esse chão como é seco o sertão do sem fim. Lar de Raquel de Queiroz e do Patativa do Cariri. Berço do cego Aderaldo e do tal do amor de Peri Ceci. Luz de Delmiro e Evaldo, Gouveia, Candeia a reluzir. Bárbara, ouve essas ondas de Jericoacoara e Aracati. Olha esses gatos pingados pintados por mestre Aldemir. Ouve Humberto Teixeira, o doutor do Baião, no bandolim. Bárbara, olha essa flor que é da cor da flor do alecrim. Ai, ai,
esse chão fronteiriço, esse amor, esse mar, esse maciço, o Ceará tem disso sim. Ai, ai, esse chão fronteiriço, esse amor, esse mar, esse maciço, o Ceará tem disso sim. Bárbara, veja o clarão dessa luz, redenção dos Martins. Bárbara, luz de Bezerra, que trouxe pra terra o fim do fim. Bárbara, Iracema, Graúna do Sol, Curumim, as faustas águas do Nilo, que é o Jaguaribe daqui. Terra judia, cigana, versão carcamana de pré-pichim. Fogo de berço arabesco, afresco de pilim-pim-pim. Água canoa das fontes dos verdes portais do Fortim. Bárbara olha pro Crato, a princesa de trança e Transcilim. Ai, ai, esse povo mestiço, essa terra me botou feitiço, o Ceará tem disso sim. Ai, ai, esse povo mestiço, essa terra me botou feitiço, o Ceará tem disso sim. Sertão eterno. Perene como certas coisas, como certas pessoas. Aqui, uma cearense se descobriria numa fértil vocação, a de multiplicar o sertão mundo afora. Feito de paciência e instintos aguçados, tinha o seu tempo próprio. A virada para o século XX sepultava ilusões, como a do algodão, que chegou a ser chamado de ouro branco. Outras esperanças, porém, teimavam em prosperar no coração dos sertanejos. A providência divina haveria de aplacar os estragos das secas de 1898 e 1900. Era o tempo das oligarquias, como a dos Acioli. Já a capital vivia a Belle Époque e desfrutava da energia elétrica que aos poucos chegava. Os artistas se encantavam com as invenções que mais tarde se multiplicariam nas linhas de produção. O cinema chocava o mundo com o duplo de nós mesmos numa tela em movimento. Todos estávamos mesmo em movimento, com tanto ímpeto que logo nos lançaríamos a pior de todas as guerras. A fortalezense Raquel de Queiroz é filha desse tempo dividido entre o velho e o muito novo. Raquel conjugou o passado, presente e futuro. Terra. Raquel era, se pudesse definir, a Raquel era terra mesmo. Era uma coisa, ela tinha era ligada à terra, a terra estava no sangue dela. Raquel de Queiroz, ainda na infância, ela teve uma educação familiar bastante rica, né? Os pais eram grandes motivadores da leitura. Então, antes mesmo que ela entrasse na escola, ela teve uma iniciação pedagógica em casa, né? Coisa que hoje é muito raro a gente encontrar. Então, aulas de história, de geografia, que o próprio pai dava para ela. Mamãe lia muito.
lia romance, as cunhadas dela diziam, Clotilde não faz nada, passa o dia lendo romance. Mas a mamãe lia e adquiriu muito conhecimento literário, porque ela lia todos os grandes autores, e foi ela que orientou a Raquel e depois a mim. Todos os livros da Raquel, a Raquel lia era dado pela mamãe. Ela leu, ainda pequena, Monteiro Lobato, ela leu Dom Quixote, ela leu muita poesia, ela leu principalmente Júlio Verne, que era o seu autor preferido. Ainda muito nova, ela lia em francês, em inglês, no original, então ela conheceu grande parte da literatura universal na fonte mesmo e de uma maneira muito precoce. Rabiscava pequenas histórias, escrevia alguns poemas e os escondia com medo da censura ou da gozação dos familiares, dos irmãos, ou mesmo da censura crítica da sua mãe. Dizia a Raquel que a mamãe era muito rígida, que era muito sistemática, assim. Eu não acredito muito não, porque a Raquel mandava em todo mundo. A família dela era preparada, né? A família, a gente via que os avós, tetravós dela, na época se preocupavam muito com a educação. Era muito difícil você formar um filho assim, o pessoal do sertão ter esse interesse de formar a família todinha. Em Salvador, em Recife, Rio de Janeiro. A questão do estilo para a mãe dela era tão importante que ela fazia serões de leitura das cartas do seu pai. Ele trabalhava nas secas e escrevia para a família, então as cartas eram um primor de estilo. Então ela tinha essa intenção de ajudá-la no ofício de escritora. Foi assim uma formação bastante completa que ela teve numa época bem incipiente ainda. Uma nova década se iniciava e iria virar o mundo de pernas para o ar. A Europa se lançou naquela que seria a pior guerra da história. 19 milhões de pessoas morreriam na Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918. A guerra serviu como espaço de testes de avião que poucos anos antes tinha sido testado com sucesso. Ao final do conflito, uma nova ordem mundial se formava e vários grandes impérios seriam destruídos. Um dos países fracassados, a Rússia, teve na guerra um pretexto para iniciar uma grande revolução. Estávamos em 1917 e o poder passaria às mãos dos socialistas do Partido Bolchevique, criando a União Soviética. O mundo começava a se dividir entre capitalismo e socialismo, numa tensão que durou praticamente todo o século XX. Então, à medida que ela foi crescendo, né, a família percebeu, principalmente a avó, que ela necessitava de um estudo mais sistematizado. Ela estudou em casa, lia a biblioteca do pai, os livros que ele permitia e os que ele não permitia, de maneira que ela cresceu muito intelectualmente. Não começou como colégio, né? Começou como uma casa para amparar as crianças órfãs. Os pais teriam morrido naquela peste da época. O bispo então pediu às irmãs e elas vieram. E não tinha mesmo uma casa, uma escola organizada. Era uma casa de educação da mulher. As meninas aprendiam, esse é costume da França, é costume antigo. Aprendiam, imediatamente sentavam na cama e faziam as primeiras orações baixinho e cobriu com o lençol e trocavam a roupa debaixo do lençol. Ela disse que foi a maior dificuldade que ela teve, se acostumar a trocar a roupa debaixo do lençol. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie
Para cada momento tinha uma prece. Antes do café, uma prece, agradecendo o que tomava. Depois, uma prece. No começo da aula, no fim da aula, no almoço, no estudo. Era a atividade do espírito também. E ao chegar, ela ficou assim meio se sentindo estranha com aquelas meninas já todas enturmadas. E ela até se aproximava do baú. Assim como se aproximando do baú, ela estivesse quase que se sentindo próxima à sua família, porque era aquilo que ela tinha de mais seu. Ela vai ter uma abertura para outro mundo, o mundo da convivência com outras pessoas, com outras meninas da sua faixa etária. Vai perambular um pouco ou frequentar a cidade de Fortaleza, vai frequentar o passeio público, vai se interessar pelos meninos, que é o período da adolescência propriamente dita. Quando ela se gradua, ela sai já como professora, faz um estágio temporário de poucos meses. Ela escreveu uma carta para o jornal Ceará, fazendo uma crítica ao concurso da mais bela estudante, né? Da rainha dos estudantes. Então ela faz essa crítica, assina com o pseudônimo Rita de Queluz e chama a atenção do diretor do jornal, que era amigo de seu pai. Um texto bastante maduro, né, com uma linguagem bastante rica, carregada de humor, de certa ironia. Já no seu primeiro texto, ela se posiciona como uma mulher que não quer e que não concorda que a mulher seja somente apreciada como um ornamento, né? Uma mulher que quer falar, que quer dar sua opinião, que quer participar do seu tempo. Vai também participar do grupo que inicia a fundação do jornal O Povo. Então, por um certo período, ela está nos dois jornais. Ela está no jornal O Ceará e está no jornal O Povo. No jornal O Povo, ela vai ser responsável pela página literária Modernos e Passadistas. E aí, novamente, você tem a presença de autores nacionais. Você vai ter Schmidt, o poeta Schmidt, você vai ter Ronald Carvalho, Menotti Del Pica, você vai encontrar Manuel Bandeira, você vai encontrar Gilpa Machado, Cecília Meirelles, você vai encontrar vários autores ao lado dos autores cearenses. A tendência da geração dela, e que ela foi uma das primeiras pessoas a praticar, é a tendência do neorrealismo. Ai, Chico, eu não aguento mais, homem. Então, a crítica relacionada às circunstâncias de seca, das relações humanas, de toda a miséria. Claro que isso não foi, vamos dizer, uma pretensão panfletária da Raquel, mas no momento de retratar essa realidade, esses problemas saltam à vista. Era uma escrita forte, vigorosa, que falava de coisas do sertão, coisas do Ceará, do Nordeste, de uma maneira muito afirmativa e muito direta. O 15, ele é um romance publicado em 1930, quando a Raquel de Queiroz tinha 20 anos. A primeira edição foi custeada por ela própria, pelo pai dela também, não é? Ela escreveu 15 com 15 anos, começou a escrever. Tinha sido a seca do 15, tinha acabado o quê? 2 anos atrás, foi 15 e 16. E ela veio para o sertão já no ano de 19, que já estava um grande inverno. Ela fez um trabalho investigativo como repórter, como jornalista mesmo. Além de ter lido todo o repertório de leituras de naturalistas de todos os romances anteriores, principalmente de cearenses, ela foi pesquisando através de depoimentos orais, ela foi anotando coisas e preparando essa gestação, a escrita inaugural do romance. Estava tão presente a seca, os efeitos da seca, era uma coisa tão trágica que tinha acontecido no sertão, todo mundo falava nisso, todo mundo contava quem tinha morrido, quem tinha perdido tudo, que aquilo marcou muito, né? E ela começou a escrever o livro, aí quando, aos poucos, começou a escrever no Junco, depois continuou lá no Pici, no nosso sítio, em Fortaleza. O centro da narrativa não é a seca, mas propriamente Conceição. Conceição, de uma certa forma, representa essa nova mulher. É uma professora, né, classe média, é uma letrada, é uma grande leitora, né, que recusa o matrimônio, recusa a proposta do casamento para escolher o caminho da independência e o caminho, de uma certa forma, da solidão. Ela
amava essa terra, amava os habitantes da região, né? Eles eram muito festejados porque era uma família importante. Então ela deve ter sentido muita emoção de ver tanto sofrimento daquelas pessoas que há pouco dia viviam pela redondeza da casa dela, se retirando e sofrendo, sem saber para onde ir, né? Sem recursos. Então, ele escreveu aquilo com a pena molhada na emoção do próprio coração. Mas o que se há de fazer aí, comadre? Porque no Tauá não há mais serviço. Como é que eu vou dar de comer à família? A partir daí ela começou a se projetar, começou a ser conhecida, houve até uma certa polêmica no meio literário brasileiro de se questionarem quem é essa mulher, será que Raquel de Queiroz é um pseudônimo de um homem que esteja escrevendo, né? Porque a escrita dela realmente era totalmente sui generis. Ela começa a conviver com os autores da geração dela, né, que depois vai ser conhecida como geração de 30, segunda fase do modernismo brasileiro, uma fase muito marcada pelo regionalismo. E a Raquel vai encontrar os seus pares, ela vai, vamos dizer, conhecer e conviver proximamente com o Jorge Amado, né, o Graciliano Ramos, como José Américo de Almeida. Então, não apenas ela teve uma formação clássica, mas ela também foi uma escritora que conheceu os autores do seu tempo, conheceu os seus contemporâneos e compartilhou com eles leituras e conversas. Em 1930, a política efervescia, trazendo para o centro do debate a necessidade de reformas políticas. As oligarquias ainda persistiam e causavam a revolta de alguns setores. Esse descontentamento insuflou movimentos como a Coluna Prestes. Essa coluna vai sair da Foz do Iguaçu e vai internar na Bolívia 2 anos depois, em fevereiro de 1927. Um golpe de Estado levaria ao poder o gaúcho Getúlio Vargas, em mais um desdobramento do fim da parceria entre São Paulo e Minas Gerais, a chamada política do café com leite. O mundo não demoraria a voltar às trincheiras na Segunda Guerra Mundial, até hoje o maior conflito de que se tem notícia. Escritores como a Raquel de Queiroz, como Graciliano Ramos, como Jorge Amado, todos eles, pelo fato de em algum momento aproximarem-se do Partido Comunista ou de ideologias à esquerda, então eles sofreram as represálias do regime. O Estado Novo ele vai prender as pessoas, não é? Então Raquel vai ser presa. No Corpo de Bombeiros aqui. E tinha um salão grande, agora os bombeiros logo ficaram amigos dela, vinham de manhã, tocavam alvorada, de noite tocavam serenata para ela, e a gente visitava, virou assim um negócio social. Ela participou de todos os movimentos políticos de 1930 até morrer, sempre, não só sendo testemunha de tudo, como participando. Como uma mulher bem formada, uma mulher intelectualizada desde muito cedo e como uma nordestina conhecedora dos problemas sociais que a gente vive no Nordeste, ela teve sempre uma preocupação social muito grande, uma preocupação, portanto, política, de transformação. Foi comunista, passou um tempo sendo comunista, mas aí teve uma briga lá com o pessoal do partido, porque queriam que ela modificasse o João Miguel, que o João Miguel estava errado, que a moça rica que devia ser prostituta e não a outra, enfim, uma série de coisas. Ela então pegou os originais do livro e diz que concorda e sai dali com o livro e sai a toda e não muda nada. Muito pelo contrário, se desliga do partido. Ela, quando passou em Recife, foi recebida por um grupo de jovens, entre os quais o José Aldo, que era poeta também. Elas se conheceram, ela veio para aqui para o Ceará e se corresponderam, já veio aqui para o Ceará, de Recife, para o casamento. Casaram assim, passaram, na minha meninazinha nasceu em 35, viveu só 2 anos e 7 meses, porque teve uma meningite, morreu, pouco depois eles se separaram. Passou um tempo, ela então conheceu o Oyama de Macedo, um médico goiano, amigo do Pedro Nava, que era nosso parente, muito amigo dela também, e amigo dele,
E ela então casou com ele e viveram 42 anos de uma paixão horrível, todos dois. Ele gostava demais do Nordeste. Deu muito certo porque ele, quando chegava, botava um chapéu de palha, ia ver aquele pessoal preparar aquelas roçadas. Ele não conhecia nada de fazenda, de sertão, nem de Ceará. E foi no tempo da guerra, eles fizeram uma viagem, não tinha navio, se tinha navio eram afundados, mas então eles vieram por terra e pelo rio São Francisco, que deu uma série de crônicas muito boas. tio do meu pai, tio Miguel, tinha várias fazendas ali, 19 fazendas, entre as quais o Junco. Aí o Junco abrangia várias fazendas também. Aí ele deu essa fazenda para um sobrinho. O sobrinho estava naquela época da febre da borracha, o sobrinho vendeu a fazenda e foi para o Amazonas. Aí voltou 8 anos depois, doente, pobre, miserável, sem nada. Aí ele chamou e disse, olha, eu dei aquela fazenda e você vendeu. O sobrinho tinha vendido. Mas eu recomprei, comprei de novo a fazenda, vou lhe entregar, vai se chamar Não Me Deixe, você vai ficar lá até morrer. E dito e feito, ele ficou lá até morrer. Essa fazenda depois, quando o papai morreu, ficou para ela. Quando minha mãe morreu, ficou para ela. Aí ela e o Oyama fizeram casa lá, se instalaram em 57, por aí, 56, 57. Se instalaram lá e vinham passar 6 meses todo ano aqui e 6 meses no Rio. E foram assim até o Oyama morrer. Anos de chumbo. O Brasil entrou no período de exceção mais marcante em toda a história da República. Golpe ou revolução? Para os militares, seria o futuro do Brasil. Para seus opositores, seria o prenúncio de sofrimento e limitações. Um cearense, Humberto Castelo Branco, foi o portador das novidades. O primeiro presidente eleito indiretamente no novo regime. A Raquel de Queiroz nunca foi presa a um partido político, nem a uma posição ideológica fechada, mas ela sempre lutou pelas causas sociais. Em 64, como ela se dava muito com o Castelo Branco, quando ele deu o golpe, ela ficou ao lado dele, né? Depois ela não participou de mais nada. Ela efetivamente teve uma participação e nunca negou. Até porque ela sempre complementa que ela jamais imaginava que o regime militar iria se transformar no que se transformou. A última visita que ele fez foi a Quixadá, né? Por sinal, ela me disse que foi convidada para voltar com ele. Mas ela tinha ido nos compromissos familiares aqui e não quis ir, né? A gente logo depois soube e disseram para o Roberto, que foi lá ver o acidente, para constatar quem era mesmo, e viu um repórter dizendo para outro. Um disse, olha, não é a Raquel, não. Isso aqui é outra senhora. Ele disse, não, mas deixa passar. Disse que foi a Raquel, é mais sensacional. O mundo começava a dar respostas às ditaduras. O Brasil, ainda sob regime militar, institui garantias civis adequadas aos novos tempos. Os exilados políticos começaram a retornar ao país com a Lei da Anistia de 1979. Fora do Brasil, a Guerra do Vietnã chegava ao fim. O conflito foi mais um palco da Guerra Fria, que perduraria até os anos 80. Ligaram para cá, era 11 horas da noite.
E no dia seguinte eu peguei um táxi bem cedo, fui até a casa dela. E ela lá pagou o táxi e disse, você vai comigo agora. É tanto que ela veio comigo, entrou na Telemar e ficou ligando para as pessoas até talvez 10h30 para 11 horas da manhã. O pessoal da academia, quase todos, eram grandes amigos dela. Quer dizer, eles levaram a Raquel. Era o Odílio Costa Filho, o Adonias Filho, era o Aurélio, todo mundo, eram os amigos mais íntimos dela, estavam na academia. Aí dizia, não pode, a Raquel tem de entrar. E o Cartaís, que era o presidente, que era grande amigo da Raquel, ia lá quase toda semana, estava lá na casa dela. De forma que eles fizeram ela se candidatar e elegeram. Para ela uma honra. E todo mundo que lida com literatura, chegar a um ponto desse é um orgulho, é um prazer para a gente. Mas ela dizia que era uma missão muito pesada, porque ela não se dizia adaptada com aquele sistema, né? Onde chegar a ser reverenciada como a primeira mulher da Academia Brasileira de Letras, ela gostava mesmo de vir aqui e ser visitada por sertanejos, pessoas que gostavam de sertão, pessoas que não fossem atrás de entrevistas literárias, essas coisas, porque disso ela já estava cansada. O sucesso da Raquel era uma brisa que passava sem deixar nada. Nunca ligou para isso, não relia os livros. A vovó era uma sertaneja. No fundo era, sabe, uma mulher de firma sertaneja, uma dessas matriarcas sertanejas. Gostava muito dessas atividades domésticas, que eu não gosto muito. Raquel cozinha. Além de gostar, ela cozinhava muito bem. Você chegava lá, ela ficava no alpendre e depois chamava para a mesa. Aquele modus vivendi do sertanejo. Você chegava lá e dizia, eles vão comer esse doce, que foi eu quem fez. E tal. Era essa pessoa assim, simples. Uma pessoa que você chegava lá e sentia vontade. Falo muito na Raquel como literata e tal, como integrante da Academia Brasileira de Letras, mas não conheceram a Raquel verdadeira. Aquela que fazia questão de ser quixadaense, amava esse Nordeste, gostava do sertão e quando estava aqui, fazia questão de ser uma fazendeira. Ela entendia todo mundo, gostava de conversar com os caboclos, que sentava na rede e ficava conversando com a gente, de preferência na noite enluarada, ela deixava as luzes apagadas e ficava conversando claro numa lua. Toda noite a gente vinha, exigia que o morador viesse, a gente conversava aí até 8 horas da noite, 9 horas. 7 anos, em torno do, vamos dizer, 8, por aí, entre 7 e 2 anos, eu estava na fazenda. Aí eu falei de uma forma um pouco mais ríspida com uma empregada. Ela me deu uma bronca na frente. Você está pensando que só porque o seu o neto, você pode falar assim, ela está aqui trabalhando para a gente, mas ela merece respeito. E a vovó ficava, e ela não gritava, ela ficava zangada, tortava a boca, falava mais baixo. Ninguém era besta de... Eu li a respeito uma vez uma entrevista que disseram que ela tinha dado, que não tinha fé, mas eu presenciei uma coisa interessante. Numa das vezes que eu cheguei lá, ela disse, eu digo o inverno, eu digo, não, é que os experientes estão dizendo que vai chover e tal, e tal, e tal. Ele disse, esses são os heróis da fé. Ela era devota de Santo Antônio, nunca deixou receber o da Rosita Ferreira, um Santo Antônio que veio de Portugal. E aí Santo Antônio fazia parte da rede dela. E minha prima Freira sempre dizia que ela era religiosa. Ela tinha vergonha de dizer e queria enfeitar a literatura dela com essas histórias, de que não acreditava, mas ela acreditava muito. Ela falava, eu tinha vontade de ter fé. Queria ter fé. A fé é difícil, né? Eu tenho fé, não é uma coisa que a gente sente. Só esse desejo de ter fé era já um princípio de fé. Ela acreditava muito na humanidade, ela acreditava muito no ser humano.
Tinha uma coisa que a capacidade de amar dela, aquelas pessoas que ela amava incondicionalmente. Ela era muito destemida, muito valente, muito corajosa. E um dia estava um repórter me dizendo, quando saiu a Maria Moura, o livro A Maria Moura, estava um repórter dizendo assim, como é que a senhora definiria a sua irmã Raquel? Eu digo, olha, Raquel é a própria Maria Moura. Ela estava porta, que eu nunca mandei matar ninguém. Eu digo, não mandou matar, se você estivesse vivendo naquela época e naquelas circunstâncias, você mandaria matar, que eu te conheço. Como escritora, não precisa dizer mais nada, foi a grande escritora que foi, mas ela foi principalmente uma grande pessoa, uma grande personalidade de generosidade, de bondade, de compreensão, né? Simplicidade absoluta.